Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto, trazendo meu amigo Orlando de Freitas Júnior. E hoje a gente está bem servido aqui, né, Orlando? A gente está com uma convidada aqui, ela é chamada Rosa Maria Bastos, é uma palestrante e tem um tema muito especial e diferente para vocês hoje conhecerem. Eu vou dizer um pouco... Bom, falando então da nossa palestrante, a Rosa Maria Bastos, a gente tem uma cirurgiã dentista que graduou-se pela Universidade de Mogi das Cruzes e especializou-se em endodontia pela Universidade Camilo Castelo Branco, depois pós-graduada, master e practitioner, é assim que fala? Practitioner, em PNL, Programação da Neurolinguística pela FACES, antiga IBE, cursos de filosofia extracurriculares na Universidade de São Judas Tadeu. E na década de 1980 iniciou seus estudos na Ordem Rosa Cruz e estudou parapsicologia e posteriormente fez cursos de radiestesia. Em 1999 conheceu a Cabala e por intermédio do professor José Arnaldo de Castro, hoje então atualmente continua suas pesquisas sobre a obra do mestre Michelangelo, Il Divino e afrescos do teto da Capela Sistina. Então a gente está falando aqui com uma pessoa que desenvolveu um estudo muito interessante e organizou, na verdade, esse estudo num livro chamado Capela Sistina, a Guardiã dos Segredos de Michelangelo, que é esse tema que a gente vai colocar ele para vocês aí pertinho conhecerem melhor. E sobre esse livro, a gente pode dizer que ao longo de 500 anos, mais interpretações foram dadas à obra de Michelangelo. Na época da expulsão dos judeus na Europa, Michelangelo ousou imprimir no teto da Capela Sistina o maior símbolo do misticismo judaico, a Cabala. O teto da Capela Sistina estampa a vanguarda do pensamento científico renascentista e influencia nosso subconsciente, por apresentar arquétipos do homem ocidental que são válidos até hoje. Então a gente tem aqui um histórico bastante interessante para a gente desenvolver nesse momento, né, Rosa? A gente vai falar sobre a breve biografia do Michelangelo e a sua formação artística e cultural. Vou dar uma pincelada sobre o Michelangelo primeiro, para o pessoal conhecer, depois a gente propriamente entra nessa história do Michelangelo que você desenvolveu no teu livro. Isso. Então, olá a todos, internautas. É um prazer estar aqui, eu quero agradecer ao Fred pelo convite. Ao Orlando pela companhia. Não, e ao Maldonado pela ideia. Ao Maldonado, o Maldonado é uma pessoa que não é desse mundo, ele está passeando aqui, mas ele não é daqui. E dizer para vocês que eu vou falar sobre aquilo que eu mais gosto de fazer o dia todo, que é estudar Michelangelo. E por mais que eu faça, eu não chego ao fim. Eu acho que nem daqui umas 3 encarnações eu vou conseguir entender a obra de Michelangelo e o Renascimento que aconteceu naquele período do Renascimento, porque foi uma época tão rica da humanidade, tão rica, que todos os pesquisadores podem se debruçar sobre aquele momento, que ainda assim a gente ainda vai faltar algo para se interpretar, para se coletar, para se utilizar nos dias de hoje, que foi pesquisado naquela época. Michelangelo, ele se dizia um escultor, mas sempre davam para ele outros trabalhos que não eram a escultura em mármore. E dizer que ele nasceu em Florença pode parecer estranho, dar ênfase à cidade onde nasceu uma pessoa quando se fala em Renascimento e quando se fala no século XVI, século XV. Mas isso é muito importante, porque Florença era uma cidade, estado, naquela época não existia Itália, as cidades elas eram independentes. E o pensamento que existia naquela cidade era um pensamento também muito diferente do pensamento romano. Eles não eram tradicionais católicos, apostólicos, romanos. Aliás, esqueça católico, apostólico, romano no Renascimento. A gente, quando começa a pesquisar, a primeira coisa que a gente tem que tirar da mente é: não leve seus conhecimentos de hoje para o passado, porque eles não vão servir de nada. É o conhecimento do passado que nós temos que buscar e trazer para ser utilizado nos dias de hoje. Então, essas divisões, católico, protestante,
esotérico. Isso não existia, esqueça isso. As pessoas tinham uma mente muito mais aberta do que o que nós temos hoje. Inclusive a gente exercita muito nas nossas conversas a ciência iniciática das idades, quer dizer, a primeira ciência de todas, né? Sim, o primordial, vai lá nos primórdios, na raiz. E o que eles buscavam era justamente a informação. O que eu estou fazendo hoje de ir atrás de Michelangelo, eles faziam buscando o Egito, a Roma Antiga, a Grécia Antiga. Eles se inspiravam na mitologia grega, eles estudavam os textos antigos. Em Florença existia uma academia chamada Academia Platônica, onde se estudava e se traduzia por Marcílio Fitino os textos dos hebreus, os textos de Platão, os textos de Aristóteles. Então, a ideia que se tem da formação cultural de Michelangelo é uma ideia de um técnico que sabia produzir grandes obras e belas obras. Na verdade, ele tinha uma formação cultural que deu possibilidades para que ele criasse o que nós temos hoje, que são as suas obras. Olha só, é isso que é interessante, e a gente não pensa muito isso. Quando vê, ai, que lindo! Não é só lindo, é rico. Tem muita história, rico. Tem muito sentido aqui. Sim, isso mesmo. Inclusive a foto que a gente tem do programa Tocando o Culto é a criação com a criatura. Sim, eu vi, a hora que eu falei, nossa, olha, ele utiliza justamente a criação de Adão. Aquilo é tão simbólico, não é? Aquilo é tão simbólico que é a imagem mais conhecida do teto da Capela Sistina, que é uma das obras de Michelangelo, né? E que é a obra que deu o salto, vamos dizer, deu assim aquela luz para eu começar a pesquisar Michelangelo. Olha que então esse foi o grande insight que você teve. Foi quando eu bati o olho no teto da Capela Sistina em 2001. Olha só. E o que te fez assim esse despertar? Tanto o histórico propriamente do Michelangelo. Quem que era o Michelangelo, na verdade, pelo lado mais oculto dele? Você tem essa informação, não? Então, a formação dele, por ser de Florença, obviamente ele entrou em contato com os textos herméticos, os textos de Platão e os textos da Cabala, né? Platão e Hermes por intermédio de Marcílio Fitino, que era o grande tradutor e pensador da Academia Platônica. Agora, o mecenas, quem patrocinou Michelangelo foi Lorenzo de Médici, o Magnífico. Lorenzo de Médici patrocinava a Academia Platônica e depois passou a patrocinar também o Jardim de San Marco, que foi uma escola onde Michelangelo foi estudar. Com 13 anos de idade, ele já estava estudando lá, patrocinado pelo Lorenzo de Médici. Florença, todo mundo assim, você é herege, você está falando além da necessidade. Foge para onde, então, para não cair na fogueira? Foge para Florença. Então, um deles foi o Pico della Mirandola, que foi o maior estudioso de Kabbalah, escreveu 900 teses, foi apresentar para o Papa da época, o Papa o considerou herege, ele, para não morrer na fogueira, fugiu para Florença também. Então, na mesma mesa em que sentava Michelangelo para suas refeições, se sentava Lorenzo, o Magnífico, se sentava Marcílio Fitino, se sentava Pico della Mirandola, Ângelo Poliziano e outros tantos pensadores daquela época. Então, a formação cultural dele é uma formação rica pelo momento em que ele estudou e que ele morou na casa de Lorenzo de Médici. Da fonte que ele bebeu também. Da fonte que ele bebeu. Agora, quando eu fui ver o teto da Capela Sistina, eu não sabia nada disso. Era uma turista, como outra qualquer. Que aí ficou fascinada porque... achei aquilo tão lindo. Falei, agora deixa eu procurar para ver o que é isso daqui, né? Porque beleza sem par. Agora eu quero saber o que isso significa. E você começa a ler os livros de arte, ninguém fala nada. Eles escrevem o que você está vendo, mas descrever não precisa descrever, porque eu estou vendo. Eu preciso que você me traga mais informação disso. E aquilo ali, para mim, assim, eu olhava e se tornava natural. Por causa da minha... Aí entra a minha formação de vida, né? E olhava e eu via muito mais do que aquilo que diziam. E eu comecei a procurar e pouca coisa eu encontrei. Você, como Rosa Cruz, já começou a ver essa questão do hermetismo lá atrás, se interessou também um pouco por isso? Então, eu olhava e falava assim, será que isso daqui tem a ver com chakra? Porque por causa do colorido das roupas, as posições. Aí me caiu na mão o livro de um médico, que também, um médico brasileiro, Marcelo Oliveira, e
do Gilson Barreto, que é o médico, e do Marcelo Oliveira, em que eles falam que no teto da Capela Sistina tem peças anatômicas ocultas. Por quê? Porque a visão de médico faz com que ele olhe e veja isso. A visão da gente é viciada naquilo em que a gente conhece. A gente até falou sobre isso hoje, né? É uma visão. A nossa visão, ela é viciada. Você vê aquilo que você quer ver. Naquilo que a sua mente está habituada, aquilo que se identifica. Aí eu falei assim, bom, que tem tempo que eu também estudei anatomia, e conforme você viu, é natural ele colocar anatomia ali, porque ele estudou anatomia. Ele fazia dissecação de cadáveres para conhecer os músculos, as inervações, para poder criar aqueles personagens maravilhosos que ele criou. Então, bom, eu não questionei o trabalho do Gilson Barreto, eu aceitei. Mas se tem peça anatômica, por que tem ouvido aqui, perna ali, braço? Por que não forma um corpo humano como um todo? Né? Aí me veio que esse esquema gráfico que é apresentado, ele se parece muito com uma coisa que se chama escada de Jacó. Isso que a gente também gostaria que você entrasse no assunto. Que é a escada de Jacó. A escada de Jacó é uma interconexão de 4 árvores da vida, porque segundo a Cabala judaica, o mundo foi criado em 4 estágios da criação. Para cada estágio da criação, uma árvore da vida completa. Só que a criação, então, do Deus Todo-Poderoso, que ninguém tem a menor associação ou ideia do que seja, ao mundo em que nós vivemos, são 4 árvores da vida distintas que se interconectam. Deus está lá, no mais supremo do alto da árvore, da escada de Jacó, mas ele também está aqui onde está o ser humano aqui na Terra. Essa interconexão desses 4 mundos cria uma imagem que se chama escada de Jacó. Essa imagem da escada de Jacó, eu acho interessante que coloque essa imagem, porque para mim é... Tá, a gente vai colocar sim. Que é essa daqui. Tá. Ela... Quando você faz... Como se estuda a Kabbalah? Se estuda a Kabbalah muitas vezes se fazendo a sobreposição da árvore da vida sobre aquilo que você quer estudar. Quando você faz a sobreposição da escada de Jacó sobre as imagens do teto da Capela Sistina, são as mesmas divisões. Quando você pega imagem por imagem e o que significa cada uma das partes de uma árvore da vida, a imagem descreve a árvore da vida da Kabbalah judaica. Só que até chegar nisso, eu fiz... foi muita viagem. Foi muita viagem, porque encontrar isso, eu acho que foi um presente que eu recebi mesmo. Porque chegar a isso daqui não foi tão simples. E buscar a informação de cada uma das imagens e sobrepor e ver que realmente cada uma delas descreve aquilo que ela apresenta, foi algo fascinante. Uma pergunta que eu te faço a respeito da escada de Jacó é a seguinte: a gente vê na teosofia que existe os degraus de evolução, né, para cada estágio do ser humano. Na Kabbalah que você está falando também segue mais ou menos esse mesmo princípio? São caminhos. A árvore da vida, ela apresenta caminhos. Como é que ele se Por que eu admiro a Kabbalah? Por que assim, eu não sou cabalista? Por que eu admiro a Kabbalah, o conhecimento cabalístico? Porque ele não te traz uma determinação, ele não tem dogmas, primeiro. Mas ele te dá caminhos. Ele te dá escolhas. A Kabbalah, ela te apresenta escolhas. Ela não fala você vai ser punido ou você vai ter mérito por aquilo que você escolher. Mas o caminho que você escolher vai tornar a sua vida melhor ou pior. É uma consequência. Tudo é uma consequência. Então essas interconexões, elas podem ser interpretadas como tarô de N formas diferentes. Depende da situação que você se encontra, depende daquilo que você está querendo analisar, refletir, pensar. Você vai encontrar na Kabbalah e na Árvore da Vida uma resposta diferente, como no tarô. O tarô tem X cartas, mas a interpretação que você faz com as cartas vai variar pela situação que você está analisando. Você, na tua visão sobre a Kabbalah, você acha que ela é uma ferramenta perfeita? Assim? Ela tem Ela não é perfeita porque ela é uma criação do homem. Como tudo que é uma criação do homem, ela não é perfeita. Ela te traz subsídio, ela te traz informação, ela te orienta. Quantos degraus tem a escada de Jacó? Então, aí
Quantos degraus, quantas virtudes, quantas qualidades nós vamos ter que adquirir, quanto conhecimento a gente vai ter que adquirir para subir um degrau da escada de Jacó? A pergunta que eu faço é essa. Aliás, em que lugar dessa escada nós estamos? O Antônio Carvalho, você deve ter conhecido aquele jornalista amigo nosso, né, da Bandeirantes. Né? Ele dizia que o primeiro grau, que é o iniciado perfeito, tem o potencial de 7 Einsteins de inteligência mental. Então, quer dizer, você conseguir encontrar uma pessoa dessa na Terra hoje, né? Então, acho que assim, a gente tem que, a minha forma de pensar, a gente busca o conhecimento, tenta se utilizar do conhecimento que tem, mas a gente nunca sabe em que localização nós estamos. Exato. Provavelmente nós estamos no primeiro degrau, já que nós estamos aqui no planeta Terra, que é denso, é material, é materialista, etc, etc. Provavelmente nós não saímos nunca do primeiro degrau. Porque os outros mas não tem importância. O que importa é o caminho, não é a chegada. Não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que, que bom, pelo menos eu estou numa senda iniciática. Pelo menos eu estou buscando algo de melhor para mim. Pelo menos eu estou tentando evitar julgamentos, críticas, eu estou buscando alguma coisa melhor para mim, e eu me melhorando, eu melhoro o ambiente em que eu estou. Então, é nisso que eu me centro muito mais, porque eu sei que um dia eu vou conseguir, do que propriamente bater no peito e dizer, que bom, eu já galguei tantos degraus da escada de Jacó. Eu acho que isso é de uma arrogância e de uma prepotência que já te faz voltar para o primeiro degrau. A arrogância já te faz voltar para o primeiro degrau. Então, não adianta você falar isso. As pessoas é que provavelmente vão te julgar e dizer para você qual é a sua situação. Então, é muito bom escutar o que os outros falam da gente, para que a gente se posicione. Peraí, se tem muita gente falando algo muito ruim, provavelmente alguma coisa de ruim está acontecendo. Então você faz essa reflexão em cima daquilo que as pessoas te apresentam, né? Inclusive, Rosa, tem aquela coisa, você só consegue chegar no outro até onde é o seu próprio limite, né? Porque você não consegue ir além disso. Só se você fosse um ser maior, mais avançado, mas você poderia... O nosso olhar, vamos voltar no olhar, vamos voltar nas caras. Você pode ter o melhor tarô do mundo, não pode, Orlando? Mas se você não sabe fazer a leitura, não é o tarô que faz a leitura. Não é o tarô. É você que faz a leitura. Quem faz a leitura é quem está interpretando aquilo. Agora, consciência, teu estado para interpretar o teu intelecto, quanto mais você desenvolver o seu intelecto, quanto mais você desenvolver o seu conhecimento, mais capacidade você tem de fazer uma boa leitura. E um detalhe, que às vezes o pessoal vai ver você falar tudo, é assim. A Rosa fala como livre pensador, que ninguém presta atenção nisso, e você dá os parâmetros certinhos, você está falando como livre pensador, você fala com a linguagem hermética, que ninguém entende. Você faz ação e reação positiva e negativa. Isso eu já não sei. Sim, já está inerente dentro de você. Quando você já olhou na Capela Sistina, você olhou aquilo bateu lá no fundo. Você falou, tem algo a mais. Quem que identificou? É aquilo que é um pedacinho de tudo. Vamos entrar pela Cabala. Então, é aquele ser, o espaço sem limites, aquele ser que teve a ideia criadora e a ideia que vem de baixo, para poder fazer exatamente isso. Que um é oposto ao outro. Então você traz aquela ideia. Então algo dentro de você já bateu lá no fundo. Por quê? Porque já é o seu caminho. Então você falando, eu estou ouvindo você falar, você fala como uma livre pensadora, você tem a parte toda da linguagem hermética, que muitas vezes ninguém entende isso. A pessoa lê um livro que fala o Cabalion, né? Cabalion, dependendo do jeito que a pessoa fala, aí eu já sei tudo de linguagem hermética. Não, você não sabe. Tu vai começar a aprender que muitas vezes... Às vezes a pessoa fala, não leu, mas ela vai tirar todas as informações daquilo. Mesmo quando a escada de Jacó, mesmo na Cabala você falou, tem 4 níveis, 4 estágios, 4 representações de Deus, ali no caso sim. Então tem informações que está dentro do tarô, o tarô está dentro da Cabala e a Cabala está dentro do tarô. Aí numa parte mais assim, para aqueles que estudam mais, Deus foi muito esperto. Quando ele dividiu a informação, ele deu para um dos filhos, na parte hebraica, ele deu o tarô. Na parte árabe, de um dos filhos, né, que foi a primeira mulher que ele teve, né, que era escrava, porque a maioria dos patriarcas, as mulheres nunca tinham o primeiro filho. E o que acontece? Ele dividiu para o árabe a parte do tarô. Então ele pegou o tarô de um lado e a Cabala do outro, que eles não se tocaram em juntar. E o que você fez olhando a Capela Sistina, você já começou a juntar isso daí. Evidente, é a informação. E já colocou. E o que você fala de livre pensador é maravilhoso. Aí aqui você falou, volta para o primeiro estágio? Sim, nem chega lá.
Nem chega. O que a gente já está falando assim, não somos nem ainda discípulos. Às vezes a pessoa fala, não, eu sou um discípulo. Às vezes eu estou numa escola iniciática, não, você não é. Para ser um discípulo a gente está longe. Mas vamos colocar, a gente é neófito ainda, a gente quer conhecer, quer o novo, quer conhecer, e é isso que inflama. Exatamente. É verdade. Bom, então mais uma história complementar aí ao Michelangelo. A história um pouco dessa cabala. A gente vai dar uma pequena pausa, mas fiquem com a gente que a gente ainda volta com muito mais com a Rosa para vocês. Fiquem aí. Então, mas assim, para ilustrar um pouco mais do entendimento, quando nós entramos na Capela Sistina, a imagem mais próxima do altar é a imagem de Jonas. Quando Michelangelo recebeu a encomenda do Papa Júlio II, o Papa Júlio II disse para ele que queria que ele colocasse no teto da Capela Sistina os apóstolos de Cristo. E Michelangelo voltou até o Papa e disse para o Papa que ele tinha algo muito melhor para fazer do que colocar os apóstolos de Cristo no teto da Capela Sistina. Eita. Então, na Capela Sistina, que é a capela onde se escolhem os papas, de onde sai aquela fumacinha branca, né? Essa capela, onde se recolhem os cardeais, bem reservada à cúpula da Igreja Católica Apostólica Romana, não há nada de cristianismo lá. Na verdade, o teto da Capela Sistina, ele é todo o Velho Testamento, profetas do Velho Testamento e sibilas. E o que são sibilas? O que são sibilas? Sibilas são profetisas pagãs. Então, como que no teto de uma capela católica apostólica romana você encontra essas imagens que não têm nada a ver com propriamente o cristianismo? Bom, essas sibilas que estão lá, elas anunciaram para o povo pagão a vinda do Messias. E os profetas anunciaram para o povo judeu, que depois se tornou o povo cristão, a vinda do Messias. Então, ele coloca o masculino e o feminino em pé de igualdade. Ele coloca o cristianismo e o paganismo em pé de igualdade. Ele coloca e distribui no teto da Capela Sistina tudo que é cristão e tudo que é pagão em pé de igualdade. Porque para um renascentista, para um florentino e para um hermetista, um estudioso daquela época, cristianismo e paganismo eram duas formas distintas, mas da mesma verdade universal. A verdade é uma só, mas ela é descrita de formas diferentes para públicos diferentes. Deus criou e criou na diversidade, mas se Ele quer que todos os seus filhos voltem para sua casa, Ele vai ter que acessar cada um deles de forma diferente. Então, cristianismo e paganismo são os dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma ascensão espiritual. E Michelangelo fez isso na capela mais famosa, e no trabalho mais famoso dele, ele colocou esse pé de igualdade. Ele colocou também os ancestrais de Cristo ao redor do teto. E esses ancestrais de Cristo são sempre não. Eles giram em torno de um padrão, que é pai, mãe e filho. Pai, mãe e filho, da tríade. Então ele tem essa tríade em volta todinha da capela. E como eu estava dizendo, a imagem mais próxima do altar, no teto da capela, que ao fundo fica o juízo final. A parede do fundo do altar da capela é o juízo final. Que não tem a ver com o teto, porque foi feito mais de 20 anos depois. Michelangelo recebeu a encomenda do teto e depois ele recebeu a encomenda da parede do altar. São trabalhos distintos, em períodos distintos da vida dele, e que quando a gente começa a estudar, a gente até percebe que a influência que ele sofreu em Florença já era menor, já buscava um outro tipo de influência quando ele cria o juízo final. Mas essa imagem, então, que fica em cima do altar, é a imagem de Jonas. E quem é Jonas? Na Cabalá judaica, Jonas, aliás, o nome Jonas significa pomba. Jonas, na história de Jonas, é que você vai encontrar a que se refere ele e por que Jonas, o profeta, naquela posição. Primeiro que Jonas não profetizou nada. Ele ele é dito um profeta, mas ele não profetizou. Ele era um homem como o outro qualquer, que um dia recebeu uma missão
uma missão de ir a Nínive, uma missão de Deus. Deus falou com Jonas e disse a ele que ele deveria ir a Nínive, alertar o povo de Nínive para se melhorar, porque eles estavam perdidos. Deus ia acabar tendo que destruir a cidade de Nínive devido aos pecados que ocorriam lá. Mas o Jonas, ele não quis fazer isso. O Jonas, ele pegou um barco para fugir. Deus ficou muito irado com o Jonas e lançou uma tempestade. E esse barco afundou. Virou e afundou. Quando afundou, o Jonas foi engolido por uma baleia. Essa é a famosa história que todo mundo sabe dessa lenda, né? Todo mundo conta. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Isso é uma história bíblica. Aí, esse barco afundou e o Jonas foi engolido por uma baleia. Estando dentro da baleia, ele se arrependeu amargamente de não ter feito aquilo que deveria ter sido feito a pedido de Deus. E agora nós vamos voltar naquilo. Que degrau da escada de Jacó nós estamos? Aí ele pediu perdão a Deus e prometeu que se Deus o salvasse, ele iria até Nínive e falaria com o povo de Nínive. Bom, Deus permitiu que a baleia jogasse ele na praia, ele sobreviveu, foi a Nínive e cumpriu sua missão. Quando ele fica dentro da baleia por 3 dias, Jonas é comparado a Cristo, que ressuscitou ao 3º dia. Então Jonas, ele é simbolicamente uma representação de Cristo no teto da Capela Sistina, porque após 3 dias dele ser considerado morto, ele ressuscitou da barriga da baleia e cumpriu sua missão. E por que na posição de destaque? O que quer dizer isso? Quer dizer que todo homem comum, homem eu digo humanidade, homem e mulher, que cumpre a sua missão, tem o direito de ascender espiritualmente a escada de Jacó e atingir a perfeição. Isso é dado a qualquer um. Isso é dado a quem se arrepende. E é dado também a quem escolhe o melhor caminho. Se Jonas tivesse escolhido o melhor caminho, ele não precisaria ter sido engolido por uma baleia, ter quase morrido. Era só escolher. As escolhas é que fazem a nossa vida ser melhor, pior. Sim, sim. É nesse sentido que a escada trabalha. Não só isso, a imagem dele, a posição que ele está, formam várias letras do alfabeto hebraico. E por que várias letras do alfabeto hebraico? Porque as letras do alfabeto hebraico, elas estão distribuídas nessa árvore da vida e elas estão associadas a várias coisas. Inclusive, algumas delas estão associadas a partes do corpo humano. Por isso que quando eu encontrei no teto da Capela Sistina, ou o Gilson Barreto encontrou no teto da Capela Sistina, peças anatômicas, eu falei, tudo bem, porque as letras, existem 12 letras do alfabeto hebraico que estão associadas a partes do corpo humano. Então essas partes estão representadas lá, porque lá estão representadas essas letras do alfabeto hebraico. E a letra que está associada ao Jonas, a primeira delas é Beit, a mão dele faz Beit, a letra Beit. Beit é bênção ou lar primordial, tá? Eu vou ler. Ela está associada aos homens justos e perfeitos que atingem este nível. Ora, o nível dele é o nível crístico, ou o nível de quem ascendeu a escada de Jacó. Beit também é a primeira letra da palavra Bereshit, que é a letra que inicia o Gênesis. Então lá é o início de tudo, ou para lá é que nós devemos ir. Também está associada à letra Tzedek, a letra Gimel, que está associado ao Tzedek, ao justo no mundo. E rege o signo de peixes, que é o símbolo dos primeiros cristãos, que era o peixe mesmo, né? E também está associado ao Tikkun kármico. O que é o Tikkun kármico? Isso também é a mesma coisa no budismo, em que você tem que lançar mão de várias atitudes para você eliminar o seu karma, ou sofrer algumas consequências daquilo que é o seu passado. Também existe isso na Cabala judaica, mas não como crime e castigo, como alguns podem pensar. Também atrás dele tem um anjo com a palma da mão aberta. A palma da mão está associada à letra Kaf. A letra Kaf está nas palavras trono, rei, coroa. Ela é considerada transcendente e base do ser e simboliza a majestade. Ora, Jesus, rei dos judeus, a majestade, a coroa e o símbolo maior na referência à escada de Jacó, ou a árvore da vida. E atrás do Jonas tem um ramo de acácia. Gente, ramo de acácia está associado
ao símbolo da verdadeira iniciação, do conhecimento das coisas secretas. É um símbolo solar da imortalidade, do renascimento e da pureza. Tudo associado a Jesus. Também está associado a parte anatômica aqui a um pênis em corte sagital. Isso foi o que encontrou o Gilson Barreto no focinho do peixe. Mas o que teria uma peça anatômica associada a um órgão genital no teto da Capela Sistina, no ponto mais alto? Tem a ver com a aliança, a primeira aliança que o homem faz com Deus, que é o rito da circuncisão corpórea. É bíblico, gente. Tudo que está aqui é bíblico, mas não é só bíblico. Também é hermético, também é cabalístico e tem toda uma simbologia por trás. Então, as letras, elas vão sendo os afrescos do teto da Capela Sistina, eles vão sendo descritos no livro segundo uma interpretação cabalística, que quando você olha a imagem, você fala, realmente, ele fez com essa intenção. É muito claro. Fica claro. E se não fica claro, ou se resta alguma dúvida, eu não parei de pesquisar. Eu comecei esse trabalho em 2001, mas eu nunca mais parei. Se tornou algo assim que me consome. Mas as pesquisas que eu venho fazendo e aquilo que eu ainda pretendo publicar não entra em discordância com nada do que eu tenho apresentado até agora. Pelo contrário, só acrescenta, só enriquece esse tipo de pesquisa. Que é raro, do que eu já vi até hoje, é bem raro em relação a Michelangelo. Existem alguns trabalhos com outros, principalmente com Leonardo da Vinci, e um pouquinho com o Botticelli, mas com o Michelangelo ele passou, esse lado esotérico do Michelangelo, ele passou despercebido ao longo da história. E é tão expressivo pelo que você mostrou, né? Quer dizer, tão forte, tão contundente, e passou, né? Passou batido. Foi a sorte dele, talvez, né? Né? Talvez. Porque aquela época não era uma época de você deixar a dúvida, era melhor você deixar mais ou menos claro, né? Ou talvez porque o teto da Capela Sistina está a 20 metros de altura do piso. Então, quando você olha, você vê a beleza do colorido, você vê a beleza das posições dos afrescos, dos personagens dos afrescos. Aquilo é muito bonito, aquilo agrada aos olhos. E não agradar aos olhos camufla o que realmente tem que ser interpretado, a intenção. Talvez seja isso. O teu livro aqui é muito bacana. Eu estou vendo aqui, enquanto você está falando, estou folheando ele. Você fala sobre a criação do Sol e da Lua, Sibila Pérsica, criação de Adão. Sim, todas as imagens do teto da Capela Sistina. Tudo aquilo que Ezequiel. Então, quer dizer, e o livro é também interessante porque você dá na hora que você abre o livro, dá a impressão que você está realmente mexendo num material muito antigo, porque você tem todo o envelhecimento preparado para isso, né? Eu fiz um fundo. Muito o livro teria que ser colorido para poder mostrar essas imagens na beleza delas, que né? Mesmo, então, já que ia ser colorido, ia ter que ser num papel especial, eu já falei, bom, vamos pessoal, jogar para cima. É muito bacana. Já que eu estou nesse assunto, você disse também para mim a respeito desse livro que você... Até você pode falar sobre essa... Quem é a pessoa que vai na sua palestra também ganha o livro, não tem um papo assim? Ah, sim. Bom, hoje aqui a gente vai colocar aqui o site da editora. Eu tenho uma editora que se chama Hércules. Isso. O site da editora é www.editorahercules.com.br. Depois, se você puder colocar meus dados, telefone. Sim, Quem tiver interesse no livro, nesse livro ou no livro do Tarô, que são 2 livros da minha autoria e os 2 sobre Michelangelo, quem entra no site, acessar o site para comprar qualquer um dos 2, ganha o outro, desde que depois que fizer a compra, entre no Fale Conosco do site e fala, olha, eu vi a sua palestra com o Fred. Legal. E com o Orlando. E aí você fala, eu quero ganhar o segundo livro. Então, a pessoa é um presente para quem estiver assistindo essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo nosso aqui. Exatamente, E é um presente para todos vocês. Agora, eu não posso abrir isso para os outros livros, porque são de outros autores. Porém, os livros que eu publiquei, Capela Sistina, Guardiã dos Segredos de Michelangelo e o Tarô na Capela Sistina, para esses, está aberta esse presente para quem acessar. Inclusive, um tema do próximo programa é exatamente sobre o seu outro livro, né? Que também tem bastante conteúdo. Você tem mais algum esclarecimento final para você poder fechar esse assunto com a gente? Olha, eu gostaria sim. Eu estou aberta a discussões, a conversas, a bate-papos.
Eu tenho uma palestra agendada agora na Eubiose do Sumaré, dia 24 de setembro. É importante. 24 de setembro. Mas eu fico aberta a qualquer um que queira vir conversar comigo. Lá no site, no site da Editora Hercules tem um e-mail. Qual que é o horário da palestra no dia 24? Eu acho que provavelmente deve ser à tarde, Fred. Mas aí a gente coloca embaixo depois a informação. Não sei. Mas provavelmente é à tarde, viu? Não sei. Com certeza. E assim, quem gosta do assunto, quem quiser conversar comigo, eu fico à inteira disposição. Não, esse assunto aqui é um assunto que tem muito pano pra manga, né? A verdade é essa, né, Rosa? Tem. Não falta... Aqui a gente tá falando assim, a ponta do iceberg, porque não tem como ficaria cansativo. Não dá pra abordar numa... Falando, ficaria algo muito cansativo. É só assim para vocês terem realmente mais ou menos uma ideia do que seja. E acreditar assim, quando a gente se sente meio sozinho por falar coisas que parecem estranhas, né? A gente tem que entender que tem mais pessoas estranhas como a gente. Graças a Deus. Eles se identificam com a nossa estranheza, né? Com a nossa estranheza. Quem se identifica com uma certa estranheza desse gênero, pode ficar tranquilo, isso é normal. Tem espaço para todos, Tem espaço para todos. E me diz uma coisa, Rosana, também na editora também tem a agenda das suas palestras, porque o interessante é para a pessoa realmente ver. Porque, pessoal, uma coisa é você ver assim, às vezes está falando, mas antes da câmera estar ligada, eu estava falando com a Rosa. Então aqui o Fred quase mandou nós dois embora, porque ele estava falando demais, sabe? Conversando na hora da câmera. Conversando, mas então assim, o que acontece? É muito melhor você ver, às vezes, a Rosa falando do jeito, ela falando mais solta, né? Porque como descendente italiano, ela tá meio presa aqui, então fica difícil pro italiano começar a conversar meio preso. Ele gosta de se soltar mais e falar. E as imagens, sim, e vai. Então tem referências aqui absurdas. Ela foi falando ali, vocês estão vendo que eu tô quietinho aqui, mas eu tô olhando, tô escutando o que ela tá falando e tô vendo as referências, inclusive aqui que ela falou, e logicamente dá para entender por quê. Então vocês precisam ver. Então se tiver agenda no seu site das minhas palestras, onde você vai estar mais para frente, é bom também, né? Ou no próprio Face, para te acompanharem. Eu tenho que agradecer ao Fred o convite, porque assim, eu me preocupo muito pouco com essa divulgação do trabalho em si. Eu fico mais preocupada em continuar estudando. Então assim, eu sou uma pessoa solitária, digamos assim. Eu fico mais presa ao que eu estou vendo hoje, que para mim é fantástico. E que contribui muito, inclusive. E que vai melhorar mais ainda esse trabalho. Isso aqui para mim é um princípio de uma pesquisa que eu achei que era muito interessante, que eu precisaria pôr para as pessoas mesmo, para o público, para ver como que... Qual que é a importância disso, na minha opinião? Então vou dar um desfecho. Hoje em dia, naquela época existia a necessidade de você aceitar porque era imposto para você alguma coisa. E as pessoas, como minha mãe sempre disse assim, quando espreme muito, escapa pelo vão dos dedos. Então não adianta você espremer demais, porque as pessoas vão buscando alternativas. Aqui no Brasil, a gente vive num país maravilhoso, porque todo mundo prega e fala aquilo que pensa, que gosta, e cada um segue o seu caminho, né? Mas hoje no mundo é um momento muito importante da gente entender que, por mais estranho que uma religião possa parecer, ou que uma pessoa possa parecer, em primeiro lugar tem que vir a tolerância. O que houve aqui no Renascimento, e particularmente em Florença, foi uma tolerância. Eu vou escutar o que um judeu tem para me dizer, eu vou ler a respeito daquilo que um judeu está dizendo, porque aquilo pode me trazer algo de bom. Eu vou ler Hermes. Hermes, quem é Hermes? Hermes existiu? Hermes existiu realmente? Eu não sei se ele existiu ou não, mas o que ele diz é fantástico. Eu vou prestar um pouquinho de atenção nisso daqui. E Jesus não entra em lugar nenhum? Não entra em lugar de Jesus. Jesus entra em todos os lugares. Ninguém está querendo que você perca a sua identidade religiosa, mas todo mundo está querendo que você abra a sua mente para o respeito, para a tolerância, porque eu acho que o mundo hoje está precisando de tolerância. Mais ouvidos, inclusive. Mais ouvidos, porque as religiões, todas elas, são boas. Mas para quem aceita aquilo, para quem toma aquilo como algo para si. Se eu não aceitar,
Não é porque não é bom para mim, porque eu não estou naquele estágio ou naquela sintonia. Então me respeite, me deixe ser o que eu quero ser, seja o que você quer ser, o mundo vai ficar melhor. Deus vai ficar mais feliz com a gente. Tem uma frase que fala assim, o caminho é o mesmo, os homens é que são diferentes. Sim. E é verdade, né? Porque você tem um entendimento que só vai até aquele momento ali. Depois, se você buscar mais consciência e adquirir isso com os estudos, aquilo já não te responde mais aos princípios. Você vai buscar mais longe. Exatamente. Eu penso que se não houvesse essa tolerância e essa busca rica em Florença, na época em que Michelangelo se formou, nós não teríamos uma Capela Sistina hoje para admirar, nós não teríamos um Davi, um Moisés, essas imagens que... Só de você olhar para elas, a gente se sente mais feliz. Uhum. Bate o olho nas imagens. Botticelli, todos eles. Olha a imagem e veja como é que você se sente melhor com aquilo. É natural. Então, se não houvesse, se fosse lá, tudo católico, apostólico, romano, se você vai para a fogueira, nós não teríamos um renascimento, não existiria o renascimento. O renascimento, ele é a base do renascimento é uma tolerância e uma busca. Então, isso. Inclusive, é uma coisa que nem você falou, existia no mundo antigo, e hoje a gente sente muita falta, né? Porque as pessoas sempre querem falar muito, mas pouco ouvir. E essa questão da tolerância vem muito do ouvir o outro, né? Sim. O que o outro pode ser de diferente de mim, que pode me acrescentar. Então, às vezes, se dá esse motivo, se né? dá o direito à dúvida. Será que o que eu acredito realmente é útil, é bom para mim, é bom para todos, é ético, é ecológico? O que eu acredito é bom para mim e é bom para todo mundo, porque se for bom só para mim, não é bom. Só isso, não é bom. Bom, Rosa, eu acho que o seu parecer aqui com relação até a sua abordagem foi muito bacana. O seu livro deve ser espetacular, porque ele tem imagens fantásticas, tem uma coloração bonita, ele está muito bem, assim, diagramado, né, que a gente chama, isso, né? Diagramado. Está muito bonito mesmo, as letras escolhidas. Acho que vale a pena o público dar uma olhada nesse título, que eu já vou colocar para vocês aí, que é o Capela Sistina, a Guardiã dos Segredos de Michelangelo, pela Rosa Maria Bastos. E a editora Hércules, mais uma vez... Esse é da Madras, tá? Esse é da Madras? Esse é da Madras, mas eu tenho os direitos sobre os livros, então eu posso comercializar. Agora, o Capela Sistina, que veio depois, não, já é pela editora Hércules mesmo. Tá, entendi. Beleza. Bom, então, Orlando, quer dar os seus pareceres finais aí? Você quer deixar alguma... Não, é que eu estou aqui olhando, ela está falando das informações que passou, tudo. Vamos deixar para depois, para o próximo programa, quando ela entrar no tarô, que as informações aqui... Não, porque olhando aqui... Você está formigando com isso. Eu estou olhando aqui, acompanhando lá e o que ela está falando e as referências. Uhum. Referências quando ela coloca certíssimas, assim, do ponto de vista que, né, também não sou nenhum expert, mas... Você entende muito bem o que está sendo falado. É muito, para captar isso aqui, Rosa, não é fácil. Não é. Você só lê o texto, você procurar, olhar. É muito difícil, é muito complexo isso. Para poder ver a informação, atento que a gente vai olhando assim, eu não sei se eles tinham uma base muito forte, assim, judia na coisa, ou hebraica, porque nota muito mesmo, pelo desenho, que parece que tem realmente isso. Até entre os eclesiásticos a Cabala influenciou. É que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão eu estrago lá na frente. Sim. Mas os eclesiásticos, né, as fraternidades, como é que eu vou dizer, os monastérios, tem muita coisa. Mas a gente não... passaram-se 500 anos, né? Então a gente tem que buscar as folhinhas da árvore. Sim. É isso aí. Muitas já caíram, já tem muitas ainda em pé. Tem muitas em pé, graças a Deus. E tem gente plantando árvore, né, Rosa? Tem gente que você está plantando árvore Tem gente plantando árvore. Vamos plantar árvores. É isso aí. Bom, pessoal, e a respeito do meu trabalho, todo mundo já conhece a Serenata Companhia, que eu sempre divulgo aqui também, né? Depois do final do Tocando Oculto, onde a gente apresenta temas na sua empresa, na sua casa, ligados ao seu casamento, ao seu aniversário, enfim. Serenata e Companhia é o nosso trabalho e é o nosso site também para você conhecer, que está passando aqui embaixo no GC, serenaticia.com.br, com muita coisa bacana, pedidos de casamento, noivado, batizado, bodas, enfim. Tem muita coisa bacana para vocês conhecerem no nosso site. Então, convido vocês a entrarem e ficarem com a gente por lá também. E a gente ainda volta com a Rosa no outro tema também, sobre um outro livro dela, que também é bem interessante e faz parte da continuidade desse aqui, né?
Então, convido vocês a ficarem com a gente, porque no próximo programa a gente vai falar sobre um outro tema e mostrar o tarô que está já aqui super aquecido na mão do Orlando ali. Tá bom, gente? Energizado. É isso aí. Bom, então fiquem com a gente no próximo Tocando Oculto e até lá. Espero que mais ninguém sofra disso, porque é terrível. Essa dor na minha coluna não para nunca. Vamos sentar, acalma aqui. Mais lindos sonhei de que meras mil castelo ergui e no teu olhar ponto de emoção com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende e brilha, encontrece. És fascinação. O teu corpo é luz, sedução, poema divino.